Graça e paz, queridos amados. Quero falar consigo relativamente ao agir de Deus nas nossas vidas, o agir de Deus nas nossas nações, o agir de Deus na igreja. Queridos amados, hoje nós somos um povo e uma sociedade que mais tem a Bíblia, comparando com os povos antigos que tiveram pouco acesso à Bíblia. O povo atual é o povo que mais alcance da Bíblia tem, mas sim é o povo menos usado por Deus. Repito, é o povo que mais acesso tem às Sagradas Escrituras, mas é o povo menos usado por Deus. No passado, o povo teve pouco acesso às Sagradas Escrituras, mas foi o povo mais usado por Deus. Porém, eu quero aqui falar consigo a respeito do agir de Deus. Então, quanto ao agir de Deus, eu quero aqui colocar a primeira passagem bíblica para servir como a base deste sermão. No livro de João 3:8, Jesus vai dizer o seguinte: o vento sopra onde quer, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Repito, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Esta passagem bíblica, Jesus estava a ensinar a respeito do agir e o mover de Deus. E Ele está aqui a nos divertir, porque Jesus estava diante dos fariseus, dos escribas, dos mestres e doutores da lei. Os mestres e doutores da lei, eles tinham a lei, na qual eles analisavam os sinais, na qual eles analisavam, estudavam o agir de Deus, como é que Deus agiu nos dias dos seus pais, e eles esperavam como é que mesmo Deus poderia agir nos seus dias. O que eu quero mostrar? Os judeus, eles tinham um entendimento, eles tinham uma percepção a respeito de como Deus havia de agir nos seus tempos. Mas esta percepção que eles tinham, Deus os provou o contrário, que Ele poderia agir fora da percepção do homem. Deus estava aqui, ou Jesus estava aqui, a ensinar aos fariseus que o Deus que nós servimos é um Deus soberano, é um Deus livre do pensamento do homem e é um Deus livre da influência do homem. Então, ele vai colocar esta palavra
no livro de João, para advertir, cuidado, que o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Queridos amados, hoje mesmo a nossa sociedade tendo acesso às Sagradas Escrituras, e a sociedade mais usada por Deus, porque é uma sociedade que, segundo o seu entendimento, eles acham que Deus age segundo a sua compreensão, segundo aquilo que eles leem, segundo aquilo que eles entenderam. É por isso esta mesma sociedade vive julgando cada mover, cada agir ou cada ação que um servo de Deus vai praticar na igreja ou na sociedade. Eles estão prontos para poderem esquadrinhar, eles estão prontos para poderem julgar e determinar qual é a ação do Espírito Santo, ou qual é a ação de Deus e qual é a ação que não é de Deus. Jesus vai dizer na sua palavra: quem é nascido do Espírito Santo, esta pessoa não tem uma forma definida para poder trabalhar. Esta pessoa não age segundo o que você lê. Esta pessoa não age por procurando respaldo bíblico. Porque nos dias de hoje, quando uma ação acontece, ele vai dizer que não, mostra-me na Bíblia qual é o respaldo bíblico disso. Mas Jesus está a dar um campo aberto. Jesus está a mostrar que Deus age como Ele quiser, para que você possa me provar se sou falso ou verdadeiro. Não julga pela ação do Espírito Santo. E hoje é o nosso problema nos dias de hoje. A igreja de hoje é a igreja mais fria, é a igreja mais perversa, é a igreja sem o mover de Deus, porque ela julga a ação do Espírito Santo. Jesus vai entrar em Jerusalém, ele vai dizer: oh Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar o seu povo, quantas vezes Deus procurou agir no meio do seu povo e o seu povo não entenderam. Quantas vezes Deus mandou o seu servo para poder anunciar a seu povo e eles julgaram os feitos dos servos do Senhor que não eram corretos. E Jesus lamenta ao entrar na cidade de Jerusalém: quantas vezes eu quis fazer isso? Mas ele vai dizer: mas você será destruído por uma causa, porque você não entendeu o dia da sua visitação. Atualmente, só porque todos têm acesso à Bíblia, eles acham que podem dizer que esta é a ação do Espírito Santo. Isso é de Deus e aquilo não é de Deus. No livro de 1 Reis 19:11, a Bíblia vai nos mostrar uma realidade de um servo de Deus, o profeta Elias. A Bíblia vai mostrar que um anjo fala a Elias: vá para um lugar, ou vá para um monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
A Bíblia mostra que Elias foi a esse monte para poder ver o Senhor passar. Então aí começa a acontecer alguma coisa. Elias foi também tal como os cristãos contemporâneos, como os povos de atualidade, que julgam a ação de Deus segundo o seu próprio entendimento. A Bíblia diz que aconteceu que veio um vento fortíssimo que soprou nos montes ao ponto de esmigalhar as rochas diante do Senhor. Mas a Bíblia vai mostrar que Elias julgou que estava atento ao ver este vento fortíssimo e disse que realmente o Senhor estava no vento. E Deus começa a ensinar Elias, com essa tua mente religiosa. Elias, com essa tua mente que se apoia na letra. Elias, com essa sua mente que tem o entendimento de si próprio. Deus vai mostrar e ensinar a Elias que ele não estava neste vento. Deus mostra mais um outro sinal. A Bíblia diz que depois do vento houve um terremoto. E Elias julgou que o Senhor estava num terremoto. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor não estava num terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele também. O Senhor não estava nele. Queridos amados, você nunca espera por um Deus que age segundo os teus sentidos, um Deus que age segundo a sua convicção, segundo os teus pensamentos. Não. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus soberano. A nossa geração vai perder o agir de Deus. A nossa geração vai perder o dia da visitação de Deus, porque ele amontoou e acumulou doutrinas e preceitos para si, para poder achar e reter o que eles acham certo. Então eles retêm o que eles acham certo e ignoram aquilo que eles acham errado. Então Deus está a ensinar, porque Elias, é claro, leu também os escritos dos seus antepassados. Elias leu os escritos de como Deus agiu com seu pai Abraão, Isaac e Jacó. Elias leu os sinais que Deus faz no Egito por meio do servo Moisés, do seu pai Moisés. Elias leu a respeito de um Deus que faz um terremoto no deserto por meio do seu servo Moisés. Então ele julgava que não, como Deus agiu, se manifestou por meio de um terremoto, então desta vez que ele também está no terremoto. Mas a Bíblia lhe mostrou que Deus não estava no terremoto. Elias leu a respeito de um Deus que se manifestava ou que se manifestou quando os egípcios foram atrás dos hebreus e quando os hebreus encontraram-se entre o mar e os egípcios no outro lado. A Bíblia mostra que Deus desceu por meio de uma coluna de fogo. Então Elias também leu a respeito deste Deus. Então quando ele viu o fogo, ele julgou que Deus estava no fogo. Mas Deus não estava nele. Deus
Elias leu a respeito de um Deus que se manifestou por meio de uma tempestade no Egito, mas Deus agora está a mostrar a Elias que também Deus não estava lá. Você não aproxima Deus segundo o que você acha. Isso é ser religioso. E ele vai dizer que o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vai. Você não pode dizer que não, Deus vai se manifestar desta forma e vai terminar a sua manifestação espiritual desta maneira. Não. E hoje, pelo facto de muitos terem acesso a Bíblias, eles acham que entendem a ação de Deus. Eles acham que entendem o agir de Deus. É por ali onde nós estamos a ver um governo que define as leis da religião ou as leis de adoração. Você não pode definir leis porque você não conhece o agir de Deus. Você não conhece de onde vem o vento e você não conhece onde vai o vento. Você não pode definir. Você não conhece. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus soberano. E Jesus, no livro de João, ele agora vai dizer, se no livro de João 15, 24, 25, vai dizer assim a palavra: se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, ali está a chave. Quer dizer, o agir de Deus é você viver uma manifestação espiritual que nunca houve na face da terra. É por isso que Jesus está dizendo, se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, então você não procura na Bíblia, em outras palavras, não, Deus agiu deste jeito, é necessário que este milagre aconteça também da mesma maneira. Não, é isso que Jesus está ensinando. Ele diz que se eu não tivesse realizado entre eles obras, quer dizer que o agir de Deus está fundamentado quando há manifestações, não na repetição de factos, não na repetição de milagres, não na repetição de sinais. Deus está a dizer que a cada momento Ele tem um novo agir, por isso que Ele é um Deus soberano. Então, os satanistas, diabo é o que repete os mesmos atos, porque é uma religião. A religião é que repete atos. Deus não repete atos para Ele poder agir. Ele é um Deus infinito, por isso que Ele não pode repetir. Você não espera que Deus agiu com meu irmão desta maneira, eu espero também Deus agir do mesmo modo comigo. Não espera isso, está errado. Deus agiu com Moisés desta maneira e eu espero mesmo Deus agir desta maneira. É por isso que é uma geração que diz que mostra-me o respaldo bíblico, mostra-me o respaldo bíblico. Nós procuramos tanto ter respaldo bíblico, mas sim, ainda somos a geração mais fria na história do avivamento da igreja. Mas aqueles que foram com a fé é o povo e a geração que viveu os sinais e maravilhas de Deus. Que Deus diga e nos abençoe a sua palavra.